Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos estar recebendo aqui a nossa amiga Thaís, lá de Recife. Boa noite, Thaís. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, à nossa live de hoje. Então, é um prazer recebê-la, estar aqui conosco hoje no nosso canal. Gostaria de saudar todos que estão nos assistindo ao vivo, para todos que vão nos assistir no futuro, sejam todos muito bem-vindos e venham aqui colher um pouco de sabedoria, de entendimento, de conhecimento sobre a LGPD. Mais uma vez, Thaís, muito boa noite. Vou pedir que você, por gentileza, se apresente para os nossos amigos telespectadores. Muito boa noite, comecinho de noite, né? Finalzinho de tarde aí, comecinho de noite. Jorge, muito obrigada pelo convite primeiro, né? É um prazer estar aqui. É a segunda vez que a gente se encontra aí em lives e tenho certeza que esse encontro também será tão bom ou melhor quanto foi aquele outro. É um prazer estar aqui falando para a sua audiência, para a minha audiência também. E a gente está sempre construindo conhecimento, debatendo sobre a LGPD, que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, né, Jorge? Com certeza. Bom, como o Jorge falou, eu sou de Recife, sou advogada e consultora em compliance, né? Atuo na Clat Compliance, lá em Pernambuco. Bom, a gente vai debater hoje aqui a LGPD, né? A importância da adequação da LGPD na retomada do turismo, né? E a gente sabe que esse é um momento, eu acho que esse tema ele junta dois momentos que eles coincidem, né? A gente sabe que a LGPD, está todo mundo falando sobre a LGPD e não é à toa, né? Porque a questão das sanções, né, que vão começar agora em agosto, chamam a atenção, né? E a retomada do turismo é outro tema absurdamente em alta, né? Porque a gente sabe que a vacinação está caminhando, no mundo afora existem países que já estão muito avançados, e no Brasil também, embora talvez um pouco mais lento aí, a gente também está caminhando com essa vacinação, está caminhando com alternativas para que a gente saia desse contexto pandêmico, né? E aí, bom, vamos começar a debater aqui. Eu pensei, viu, Jorge, primeiro a gente tem que entender o que é LGPD, né? Sim. Não vamos falar de LGPD sem primeiro entender o que é essa sigla, que muitas vezes a gente fala por aí, o pessoal diz, o que é isso? Né? Então, bom, LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Como o nome diz, é uma lei e ela vai tutelar ali a privacidade, a liberdade, a personalidade do titular de dados, né? Que é uma pessoa, do titular de dados pessoais, né? Que é uma pessoa natural, como eu, como o Jorge, como você que está aqui nos assistindo. Né? E em relação a esse titular de dados, cujos dados pessoais vão ser tratados ali ou por uma pessoa física, né? Que, de novo, eu, você, o Jorge, ou uma pessoa jurídica, né? Que é uma organização qualquer, uma empresa, seu hotel, sua pousada. Né? Então, é nessa perspectiva que a lei trabalha. Né? Mas e aí? Vamos lá, é uma lei. Então, o que é que eu faço? Será que eu vou jogar no setor jurídico do meu hotel? Eu vou mandar lá pro advogado, dar um alô para ele dizer resolve, adequa. Será que é assim? Né? Será que a LGPD vai significar somente mais trabalho ali na mesa do profissional de direito? Ou será que tem mais coisa aí por trás? Né? Será que é preciso observar outras coisas também? E aí, Jorge, enquanto profissional do direito, né, também, eu posso te dizer uma coisa. As leis, elas não existem somente no mundo abstrato, né? Elas existem num contexto real, complexo, né, no meio de vários processos, de uma complexidade grande, né? Que, assim, se ela existisse somente no mundo abstrato, de nada adiantaria, né? Então, a gente tem que olhar para esse mundo real. Né? A gente tem que olhar para os processos, a gente tem que olhar para os controles que existem na nossa empresa, né? A gente tem que olhar para as pessoas.
né? Quem são as pessoas do seu hotel, da sua pousada, seus empregados, quem são os seus fornecedores, quem são os seus consumidores, né? Seus hóspedes. É preciso que a gente tenha esse olhar um pouco mais profundo quando a gente fala de lei, das leis em geral, né? Entender o contexto em que tudo isso se aplica. E com a LGPD não é diferente, né? É a mesma coisa. Então, vamos parar para olhar para o mercado, vamos olhar para os stakeholders, né? Quem são também meus competidores, né? Então, quais são as exigências que esse mercado em que eu estou inserido, que esse meu público consumidor, quais são as exigências que eles trazem? O que é que eu preciso observar dentro desse contexto? E aí é quando eu digo que a gente tem que ampliar o debate da LGPD, que a gente precisa começar a falar de processos, que a gente precisa começar a falar de pessoas, que a gente precisa começar a falar de gestão, né? Então, se eu perguntar para a nossa audiência, eu sei que não, viu, Jorge? Que o pessoal, eu sei que acompanha aqui você, viu? Então, eu pensei que o pessoal aqui é bem informado. Mas eu acho que se a gente perguntar por aí, em vários lugares, né, para várias pessoas diferentes, qual é o impacto, né, de não estar adequado, ou ao menos não estar em vias de adequação à LGPD nessa retomada do turismo? E aí? Eu acho, Jorge, que a maioria das respostas iam começar a elencar ali aquele rol de sanções do artigo 52 da lei, sabe? Então, o que é que acontece? A gente, quando pensa na lei... Perdão, pessoal, vou reforçar a água aqui. A gente, quando pensa na lei e na LGPD, isso está acontecendo muito também, eu estou vendo muito isso, conversando com as pessoas. O grande foco, ele está ali nas sanções, né? Ah, porque uma multa milionária, ah, porque eu não vou poder usar o meu banco de dados, que é muito importante também. Mas, é como eu te digo, a gente precisa ampliar um pouco essa visão e olhar para o mercado também, né? Então, isso vai ser uma exigência, uma vantagem, não só uma vantagem competitiva, acho que isso vai ser o básico. Você estar adequado vai se tornar muito, muito o básico. Então, assim, você falar das sanções não vai tornar a tua resposta errada, mas vai tornar ela incompleta. Aí eu começo a pensar, né? Começo a pensar no quê? Num mercado pós-pandêmico, retomada do turismo, consumidores absolutamente ávidos por consumir turismo. Sabe por quê? Porque, pessoal, a gente está observando que o mundo ele se transformou numa realidade virtual, né? Nós estamos aqui hoje, né, conversando, utilizando a internet, uma plataforma virtual, né, para fazer aqui um evento que talvez fosse uma palestra presencial no auditório, caso a gente não tivesse nesse contexto ainda de pandemia. Mas eu te digo, Jorge, que assim, a educação, ou uma palestra, ou o trabalho em home office, né, ele se adequa bem a isso. Inclusive, eu acredito, né, que a tendência da gente continuar aí em home office, realizando reuniões virtuais, que muitas vezes antes eram presenciais, e geravam também um certo custo, né, para as empresas, elas vão continuar sendo virtuais. Mas sabe o que o virtual não substitui? Ele não substitui a necessidade de socialização do ser humano, de contato humano, de afetividade, de explorar o mundo, de ter novas experiências. E isso, o pessoal que está aqui sabe, né, os hoteleiros aí, pousadeiros, né, eles sabem que isso é o turismo. São experiências, né? E esse consumidor, ele está ávido. A gente vive uma demanda reprimida de turismo, né? Quem é que não queria estar aí passeando? Quem é que não queria pegar suas férias de julho, né, e viajar? Isso é turismo. E às vezes não precisa nem ir muito longe, né? A gente pegava assim o carro, chegava, ia para uma cidade vizinha, ficava numa pousada e num hotel, e isso movimentava a região. E essa demanda hoje ela está reprimida e ela está ávida, ela está doida para poder voltar, porque isso faz parte da nossa natureza, né?
eu queria fazer um parêntese um pouquinho nessa sua fala, né? Que dá boa noite para a Thay, que está aí, para o André, e para todos os amigos que estão nos assistindo ao vivo, que vão nos assistir no futuro. Em abril desse ano, e em julho, o presidente da CVC deu uma reportagem falando da estimativa de que vai ter um boom no setor turismo agora no final desse ano. Então é muito temeroso, eu que venho acompanhando um pouco mais de perto o setor de turismo, de hotelaria, onde as pessoas ainda não começaram nada da sua adequação LGPD. Então, ontem, lá no workshop que nós estamos realizando, eu comecei com um site onde ele faz o monitoramento em tempo real dos ataques virtuais que estão acontecendo no mundo. Nesse próprio momento que nós estamos falando aqui, estão ocorrendo ataques do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil, que estão a todo tempo acontecendo, né? E a pergunta que eu fiz, e eu vou fazer aqui para você, amigo pousadeiro e hoteleiro, é a seguinte: ataques cibernéticos. O seu hotel, o setor hoteleiro está preparado para isso? Porque se nós vamos ter um boom, uma crescente no setor de turismo, qual é o setor que vai ficar mais evidente a partir de quando nós começarmos a sair de casa para viajar? Como é que nós vamos deixar o nosso hotel, a nossa pousada, a nossa agência de turismo, ou seja, o setor como um todo, totalmente desguarnecido, totalmente despreparado? Pessoal, eu faço coro com o que a Thaís falou, tá? Não devemos só olhar para as sanções. Não devemos olhar para a LGPD como se fosse uma coisa ruim. A lei não vem engessar ninguém de trabalhar, de utilizar dados pessoais. Basta que você faça todo um procedimento, vamos dizer assim, seguir um protocolo, né? E antes de qualquer coisa, até não sei se a Thaís depois vai querer, com certeza vai querer, né, falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, antes de qualquer coisa, não comprem nada de manual na internet que vai resolver seu problema de adequação. Não comprem nada para poder, porque o hotel lá no final da rua comprou, porque são realidades diferentes. O primeiro passo de tudo é você conscientizar o seu colaborador. É o seu colaborador que pode te levar para o céu ou te levar para o inferno. Ou seja, mas eles não sabem como fazer as coisas, então nós temos que educá-los. A gente tem que criar um código de conduta para eles. O que é o certo, o que é o errado. Aí depois você pensa, vamos criar uma política de segurança da informação ensinando como fazer o certo. Nós não podemos iniciar um projeto de adequação à LGPD sem pensar nas pessoas. Não adianta nada você ter muita boa tecnologia, você ter processos definidos muito bons, mas o seu colaborador você deixar para lá. Quais os riscos que o seu colaborador, a pessoa, pode trazer para dentro do seu hotel, para dentro da sua pousada? Mesmo você tendo lá um acordo de confidencialidade, se a pessoa não tiver inserido isso na sua memória, que ela não pode levar informações do local de trabalho dela para fora, que isso pode ser prejudicial a ela também, de nada acontece. Então, se nós não evangelizarmos, não catequizarmos, não ensinarmos as pessoas, não conseguiremos ter um projeto de adequação bem feito. Então, assim, não é colocar medo, mas o setor de turismo precisa, com toda certeza, começar a pensar na LGPD, como a Thaís bem falou, como uma vantagem competitiva. Pessoal, as empresas daqui a um tempo vão começar a cobrar de hotéis de eventos que estejam adequados à LGPD. Se você não tiver, a Thaís falou, se você não começou nada, eu vou ligar para o seu hotel e vou falar assim, boa noite, meu amigo Anderson. Vou ligar lá para o hotel do Anderson, que está aqui nos assistindo, e vou perguntar assim, Anderson,
Aí no Village, já começou alguma coisa de adequação LGPD? E Jorge, não começamos nada. Eu sou uma empresa. Eu queria contratar o seu hotel para poder fazer um evento no seu hotel. Dificilmente eu vou fazer negócio com você. Então eu vou lá para o seu vizinho, porque eu sei que seu vizinho, eu procurei na sua cidade, o seu vizinho já começou a fazer alguma coisa, pelo menos o treinamento de conscientização. Então é para lá que eu vou colocar o recurso da minha empresa. As pessoas, a Thaís também muito bem falou, aquela vida que nós tínhamos de ter que ir para a cidade grande, igual eu moro aqui no Rio de Janeiro, de ir para o centro da cidade para trabalhar, a minha empresa já aboliu isso. E eu acredito que muitas empresas no Brasil, elas não vão mais voltar 100% igual era. Então, se eu quiser ir para um hotel para poder trabalhar de lá e depois eu passear com a minha família, hoje, com o conhecimento que eu tenho e com o conhecimento da Thaís de outra pessoa, você acha que a gente vai começar a procurar qual tipo de hotel? Os que não começaram a fazer nada, que nem sabem o que é LGPD, ou é aquele que a gente sabia, pelo menos esse cara aqui, eles começaram a fazer alguma coisa. E, pessoal, os ataques cibernéticos vão ocorrer. Vão. O setor de turismo vai ser um setor muito visado. Olha os bancos aí, ó. Direto acontecendo multas, direto acontecendo sanções aos bancos de muito dinheiro, porque está aquecido. As pessoas estão fazendo muitas transações, Pix para lá, Pix para cá, as pessoas não sabem o problema que dá. As falhas que tem esse sistema, é um sistema novo. Recentemente tinha aí uma namorada de um cara aí que estava conseguindo extorquir dinheiro dele. Quantas pessoas não estão procurando nesse momento vulnerabilidade nessa ferramenta? Agora trazendo para o setor hoteleiro, quantas vulnerabilidades nós não encontramos dentro de um hotel? Se a gente fizer uma gestão de risco aí, pode ser qualquer tipo de hotel. Não estou falando de grandes redes de hotéis, de resort, porque eles têm uma infra lá dentro que tomam conta disso tudo. Alguns hotéis de médio porte também têm forma, mas é aqueles pequenos, que são centenas de milhares espalhados por aí de pousadas. Às vezes pousadas familiares, né, Jorge? Exatamente. Então, quando a gente fala assim, a importância da retomada, eu só quero trazer esse questionamento, esse pensamento para vocês, depois vou deixar a Thaís falar um pouquinho o seguinte. 2020, nós tivemos, o setor hoteleiro teve baixa ocupação. Devido à crise, pandemia, lockdown, todo esse cenário que nós estamos vivendo aí. Agora você imagina, não, agora que está começando a aquecer, subir um pouco a curva. E aí quando chegar a curva, que subir mesmo, der aquele boom, igual nós estamos falando aqui, tem um vazamento de dados lá na sua pousada ou no seu hotel. E aí? O que você faz? O que você faz, Thaís, numa situação dessa? Pois é, eu choro, né, de não ter feito nada antes. Né? Você estava falando aí, viu, Jorge? Questão das pessoas, né? Se eu preciso trabalhar no hotel, se eu preciso viajar com a minha família, e é como voltando também, fazendo a conexão com a minha fala. O mercado hoje ele tem centro, ele tem foco nas pessoas. Né? Então, isso de todos os lados. Né? Então, eu vou observar, por exemplo, o consumidor, né? Principalmente o consumidor pós-pandêmico. Né? E como você bem colocou, acho que um dos setores que vai ter uma explosão, uma alta muito grande no pós-pandemia, né? No finalzinho já da pandemia aí, para uma transição, é o setor de turismo. Né? E aí a gente vai verificar o seguinte: grandes empresas aí, né, globais de consultoria estratégica, enfim, já fizeram pesquisas que são unânimes em dizer o consumidor pós-pandêmico, né, ele é um consumidor mais consciente, ele é um consumidor mais exigente e um consumidor que tem esse foco nas pessoas. Então, ele vai estar atento sobre como o seu hotel trata os empregados, como é que seu hotel trata os hóspedes, que parcerias, que fornecedores seu hotel, sua pousada vai ter. Então, assim, é um consumidor que ele vai estar ligado, ele vai estar
puxado, né, por questões que vão ter a ver com o entrelaçamento da identidade da empresa, do hotel, no caso, da pousada, e a identidade do consumidor, né, que é o hóspede, nesse caso. Então, existe, né, essa tendência muito forte, né, essa mudança desse consumidor pós-pandêmico, que é um consumidor muito mais exigente. E os hotéis e as pousadas precisam entender isso. E principalmente quando você vai para um hotel e para uma pousada, você muitas vezes tem ali informações, inclusive, que vão constituir dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, né? É preciso ter um olhar para isso, é preciso entender que uma dessas questões que o consumidor está mais atento é privacidade, é proteção de dados, né? Que um consumidor não vai gostar de um hotel, como você bem diz, que é totalmente alheio a essa questão, né? Que é totalmente alheio à proteção de dados. Por quê? Porque isso envolve o próprio direito dele enquanto consumidor, enquanto ser humano, na verdade, enquanto pessoa natural, né? De titular de dados, entendeu? Isso é a privacidade das vias. E aí você também muito bem colocou que hoje, principalmente por causa da disseminação, né, do mundo digital de uma forma absurda, né, a gente tem uma invasão de, de dados, assim, como é que eu posso dizer, de ações maliciosas para englobar bem tudo, né, em relação a dados dentro do mundo digital, né? E aí eu pergunto aqui para você, Jorge, para a nossa audiência, qual foi a última vez que você não comprou um bilhete aéreo ou fez uma reserva de pousada, de hotel, pela internet? Qual foi a última vez que você ligou para uma companhia aérea, entendeu? Ou para um hotel para reservar? Com certeza foi no século passado. Com certeza foi no século passado. Porque na era que a gente vive hoje, existem aí multi-opções de se fazer isso online, rápido, fácil, né? Então, assim, o mundo hoje é online. E o mundo do turismo não é diferente, né? Então, existe toda essa suscetibilidade a ações maliciosas, né, que vão colocar em xeque a privacidade, os direitos de personalidade, né, do hóspede, dos empregados, dos fornecedores. Então, o consumidor, inclusive, eu te digo, que é o hóspede, que é quem vai movimentar também ali o setor, ele vai estar preocupado não só com o dado dele, se você cuida do dado dele. Ele vai estar preocupado se você cuida também dos dados pessoais do seu empregado, né? Sim. Isso, quem são seus fornecedores, se seus fornecedores se preocupam com isso, ele vai estar atento a isso. A gente consegue ver essa mudança do perfil do consumidor não só no setor de turismo, né? A gente viu, por exemplo, caso do Carrefour, né? Eu posso falar aqui porque é público, notório, e isso já reincidente, né? A causa do Carrefour, de ações, né, contrárias ali a direitos básicos dos indivíduos, sejam empregados, sejam consumidores, né? A gente teve casos distintos e ambos geraram boicotes à rede de supermercados, né? Será que isso não vai se aplicar também ao setor hoteleiro? Eu digo a você que já se aplica, né? Eu digo a você que já se aplica, porque eu sou uma consumidora assim. Eu acredito que você também. E eu levo a reflexão a quem está assistindo a gente, né? Pense, será que você também não é esse perfil de consumidor? Você que é hoteleiro aí, pousadeiro, quando você está consumindo algum serviço, né, que não seja aquele que você oferta, será que você também não pensa assim, né? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que ter, porque a gente também ocupa outros lugares, né? Não só de hoteleiro, de pousadeiro, e se colocar no lugar do nosso cliente, do nosso empregado, do nosso fornecedor. Bom, isso vai com certeza invadir essa esfera, não é algo que tem volta, né? E a gente comentou aqui da questão digital, né? E aí a gente sempre, lá na Clate até também, sempre fala, ó, não é só no mundo digital. Porque Sim. também, quando eu vou para um hotel, muitas vezes eu chego ainda, quer dizer, chegava, né? Que faz 2 anos que ninguém vai para hotel. Infelizmente, tá? Infelizmente. Mas eu digo também que o lado positivo disso é que
como a gente está destacando aqui, vai ter um boom, com certeza, porque nós estamos doidos para voltar em hotéis, doidos já voltar a viajar, né? Então, assim, isso faz parte da natureza humana, da necessidade de socializar. Exatamente. Bom, aí a É, gente chega... Diz, Jorge. eu quero fazer um parênteses rapidinho na sua fala, porque senão eu posso esquecer, que quando você falou assim que o pousadeiro ele tem que se colocar no lugar do hóspede, no lugar do seu colaborador, me veio assim a seguinte cena na minha cabeça. Quando o pousadeiro ou um dono de hotel, ele vai comprar alguma coisa numa loja, e se esse serviço que ele comprou for um serviço que estava falando que ia vender um pão de cachorro quente, chegou lá, entregaram bolacha para ele. O que que ele vai fazer mediante o Código de Defesa do Consumidor? Ele vai procurar os seus direitos. A mesma E, coisa vai e, acontecer com o titular de dados. exatamente. Então, quando o titular de dados chegar lá, e chegar e perguntar assim, ó, como é que você trata os meus dados? Com quem você compartilha os meus dados? Como é que você O que finalidade? armazena? Então, assim, o que você vai responder? Porque o pousadeiro hoteleiro, por falta de conhecimento da lei, às vezes não vai ter como ter uma alternativa, mas ele, quando é um consumidor, ele sabe que tem o Código de Direito do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, que está amparando ele. O titular de dados vai ser a mesma coisa. E agora, com esse tempo que nós estamos ficando mais em casa, as pessoas vão começar a entender, a ter uma maturidade maior da lei. Uma vez que elas começarem a ter uma maturidade maior da lei, elas vão começar a exercer os seus direitos. E aí eu trago para reflexão vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo e que vão nos assistir no futuro. Você, hoteleiro pousadeiro, está preparado para atender os direitos dos titulares? Você, hoteleiro, está preparado para atender a LGPD? Você está pensando em se adequar à LGPD? Você sequer sabe o que é a LGPD? Então, assim, essa lei ela não vai ser uma lei que ela vai embora, não, tá, gente? Ela já chegou, ela já está aí, ela já ficou. Por favor, não faça uma adequação correndo à LGPD, porque daqui 10 dias vai começar as sanções. Não existe uma adequação em 3 dias, em uma semana, em 24 horas, isso não existe. O que mais vai acontecer agora, infelizmente de dizer, é que como muitos hotéis e pousadas não começaram nada e vão ouvir, ó, vai ter multa de 50 milhões, 2% do seu faturamento, o que mais vai aparecer é pessoas querendo vender para eles uma adequação pronta que não existe. Jogar um Gente, sistema lá, tem um sistema multimágico aqui, né? Apertou um botão, tá adequado. Não isso é não assim. existe. É assim. Não adianta ter só um DPO encarregado que no artigo 41 a lei exige, pelo menos até hoje, às 18h29, a lei exige que todos que fazem tratamento de dados para fins comerciais precisam ter um DPO. Então não é só eu chegar e colocar um DPO lá no meu hotel, na minha pousada, resolver meus problemas. Não é assim que funciona. Não é só comprar uma ferramenta de privacidade que possa te ajudar nesse processo. Ah, comprei essa ferramenta aqui, essa ferramenta vai fazer tudo. Não é assim que funciona. Mas, Jorge, eu sou pequeno, eu ouvi dizer que só consegue fazer adequação LGPD se tiver um programa. Está errado. Vocês já falaram isso para vocês alguma vez, que vocês precisam de um programa para fazer o seu projeto de adequação LGPD, eles estão mentindo para você, hoteleiro. Porque se você é pequeno, é possível adequar você utilizando o que as normas de ISO falam. E você não vai precisar comprar ou pagar mensalmente o programa. Ah, Jorge, eu tenho investimento para poder fazer e eu gostaria de uma ferramenta para me auxiliar. Perfeito.
mas não é um condicionante, vamos dizer assim, é uma coisa obrigatória você ter um programa. E eu vejo muitas pessoas aí falando que é obrigado ter. É claro, se uma empresa, um hotel, uma grande rede de hotel, pode ser internacional, se eles têm condições que acredito eu que tem, você tem uma ferramenta, que você vai agilizar o seu processo de treinamento, de data mapping ou o que seja, tudo bem, porque eles podem. Mas o pequeno não precisa se preocupar achando que se não tiver um programa de adequação, um programa não vai conseguir fazer adequação. Consegue sim, pessoal. O que vocês precisam fazer é o que eu falei no começo. Vocês precisam de ser conscientizados. Aí eu não fiz nada até agora, não faço as coisas de qualquer maneira. Quem faz as coisas pela metade vai ter resultados pela metade. Quem faz as coisas perfeitas vai ter as coisas perfeitas uma vírgula, nada vai impedir que nós tenhamos um vazamento de dados. Mas se eu tiver um vazamento de dados em processo de adequação, as penalidades para a minha pousada, para o meu hotel, elas podem ser mais brandas. Mas agora, se tiver um vazamento de dados e eu não estiver fazendo nada, aí as coisas podem ficar um pouco mais desfiguradas, vamos dizer assim. Então, eu só queria fazer essa fala, Thaís, porque quando você falou de se colocar no lugar das pessoas, do hóspede, do colaborador, a gente tem que trazer. Mas espera aí, se eu compro, não me pagam, me entregam uma coisa ruim, eu vou procurar meus direitos. E é isso exatamente que vai acontecer com a LGPD. E as pessoas já estão, mas assim, eu percebo que há uma leve consciência, digamos assim, né? Talvez não, as pessoas não estejam ainda tão informadas ou tão bem informadas, mas assim, já há uma leve consciência, sabe, Jorge, das pessoas de que isso existe, né? Como eu digo, eu acho que é preciso ainda muita educação, muita informação, mas isso é consequência do tempo, viu? Isso é consequência do tempo e como você bem disse, assim também foi com o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, né? Assim também foi. E para juntar agora com a minha fala, tá? O consumidor, ele está preocupado com a experiência que ele vai ter, né? É a chamada experiência do cliente. Então, não é assim, vou fornecer meramente serviço, tá? Aqui é a chave do quarto, vai lá, dorme e no outro dia tu deixa aqui na recepção. Não é isso, né? Então, eu tenho que ter toda uma condição ali que me permita ter uma boa experiência naquele hotel, naquela pousada. E aí, retomando agora o que eu estava dizendo, você chega às vezes no hotel, né, ou numa pousada, e ainda te dão fichas físicas também para você preencher. Então, não é só, tá, pessoal? A questão online, a questão de internet, de invasão, de hackers, etc. De ações maliciosas no mundo digital. Existe também o meio físico, né? Principalmente você aí, como o Jorge falou, que é pequeno, né? Tem uma pequena pousada. Às vezes você pensa, não preciso disso, porque tudo meu é na ficha, é aqui na minha mão e tá tudo certo e não tem ninguém, não vai ter invasão de hacker, não vai ter nada. E não é bem assim, tá? Então, assim, em meio físico ou digital se aplica a LGPD, tá? Então, como eu disse, às vezes a gente chega, preenche uma ficha com o nosso nome, estado civil, tudo, né? Profissão, e fica lá cadastrado isso, armazenado, né? Isso também, vamos lá, em pequenas pousadas também é comum, muitas vezes, servir o café da manhã no quarto, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Então, é comum, principalmente em pequenas pousadas. E aí você vai e anota, às vezes até lápis, num pedaço de papel, tu anota uma restrição alimentar, tu anota uma restrição de locomoção, por exemplo, num lugar que tenha o café da manhã aberto, né, aquele tradicional ali no salão, você anota que o paciente X do quarto Y, ele tem uma dificuldade de locomoção e não pode comer lá no salão, porque teria que subir uma escada, etc. E esse papel cai do bolso da pessoa que fica ali controlando a entrada das pessoas no café da manhã. E ali vai ter que aquela pessoa tem uma deficiência, tem isso, tem aquilo, ou tem uma restrição alimentar, né? Isso é um vazamento do mundo físico, não é? Isso gera consequências, né? Então, assim, aí às vezes passa outra pessoa, vou inventar uma historinha aqui, tá?
deixei o rapaz ali que controla a entrada do café da manhã, deixou cair esse papel, né? E chegou uma outra pessoa que não sabia disso, mas que conhecia esse hóspede, ficou sabendo, né? Isso foi parar na boca de outra pessoa, pro pessoal do trabalho, ele começou a... Isso é comum, pessoal. Conferências. Vai ter uma conferência da empresa no Hotel X, né? Então, todas aquelas pessoas vão se hospedar naquele hotel. E aí, o pessoal do trabalho ficou sabendo que ele tem intolerância a alguns alimentos, que ele tem uma deficiência física, motora, etc, etc. Que às vezes algumas coisas não eram públicas. E aí? Né? Isso vai gerar um dano, inclusive, pode gerar, tá? Ser bem criteriosa aqui, isso pode gerar, inclusive, um dano de natureza moral, né? Sim. Que vai gerar uma indenização. Então, olha onde vai, né? E aí eu digo de novo, os direitos tutelados pela LGPD, eles já eram tutelados antes, tá? Privacidade, liberdade, né? Então, assim, esses direitos, eles já eram tutelados pelo Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela própria Constituição em si. Então, não é novidade. Mas a lei, ela veio trazer isso de uma forma muito forte, né, com foco específico em dados pessoais. E falando, como você disse, Jorge, a própria lei, ela fala, por exemplo, em boas práticas, em governança, né? Aí a gente vai ter que parar, como é que a gente vai, então, evitar esse tipo de coisa? Eu tenho que olhar para os processos, né, daquele hotel, como funcionam os processos daquele hotel, né? Será que eu tenho controles bem estabelecidos, né? Será que eu observo a conduta? Será que eu treino meus colaboradores? Será que eu faço um due diligence e observo nesse due diligence que seria a devida diligência, né, em relação a terceiros com quem aquele hotel contrata ou aquela pousada? Será que quando eu faço essa observação de com quem eu me relaciono, será que eu vejo se essa pessoa está adequada à LGPD? Será que eu vejo, né, se ela se preocupa com proteção de dados? Porque muitas vezes essa pessoa, esse terceiro com quem eu estou me relacionando, vai ter acesso a dados dos meus hóspedes, né? Então, é como eu estou dizendo, como eu disse, reforço. Não é, pessoal, olhar para as sanções e fazer feito o Jorge disse, correr para se adequar, vírgula, né, de qualquer jeito, fazer qualquer coisa para ver se consegue tapar um buraco, né? Não é bem isso, né? Preciso, inclusive, ter uma visão muito mais abrangente, parar de olhar até para a multa, porque a multa é uma das sanções, tá? Agora, imagina você bloquear o teu banco de dados. Imagina um hotel que não vai poder mexer com os dados pessoais. Funciona esse hotel? Não. Não funciona. Isso é uma possibilidade de sanção. Isso é uma possibilidade Exato. de sanção. Pior que a multa. Pior que a multa. E digo mais, isso não é tudo. A gente precisa falar de sustentabilidade do negócio, né? A gente precisa ter uma visão mais abrangente, olhar para o mercado, porque você só sobrevive quando você tem essa visão. E o mercado ele vai passar a exigir proteção de dados. Por quê? Porque os stakeholders vão passar a exigir proteção de dados. Stakeholders são aquelas pessoas interessadas, direta ou indiretamente, no negócio, né? E se eu não observo esses stakeholders, que é, como eu disse de novo, tá? O centro hoje, o mercado, ele é centrado nos stakeholders. Então, eu tenho que olhar para os meus stakeholders, saber que exigências esse mercado está me trazendo. Porque se eu não olhar, eu vou ser engolido, né? Ou, no máximo, eu vou pegando os meus problemas, vou embolando numa bola de neve que vai me sufocar lá no final. Exatamente. Proteção de dados é chave, hoje mais do que nunca, né? Como eu disse, se já era, porque já era tutelado antes, hoje, né, com a LGPD, isso ganha uma força absurda, né? Isso ganha uma força absurda e uma necessidade de entender a realidade que a gente está vivendo. Entender Eu, essa realidade, porque senão, se tu começar a viver fora dela, você, como eu disse, vai ser engolido. Por mais que você seja ali uma pousada de uma cidade pequena, que tenha poucas pousadas ali, você vai ser engolido, porque o
o consumidor, o fornecedor, os stakeholders em geral, como eu disse, né, os interessados, eles vão começar e já estão começando a observar esse fator, Jorge. Eu queria fazer duas provocações para quem está nos assistindo ao vivo e quem vai nos assistir no futuro sobre vazamento de dados. Primeiro eu quero agradecer a presença aqui do Colégio Ângelos, da Valéria e do amigo Léo Bernardino, que daqui a pouco nós vamos estar lá no Grande workshop Léo. falando de LGPD, né? Pessoal, a primeira pergunta para vocês, que eu quero que vocês só pensem. Você, pousadeiro hoteleiro, eu desafio você a se lembrar quando foi a última vez que você trocou a senha do Wi-Fi da sua pousada ou do seu hotel. Eu desafio você a se lembrar disso. Se você tem uma política de troca de senha, parabéns. Mas a grande maioria com quem eu conversei, as pessoas só ficavam rindo. Então eu imaginei que aquilo devia ser nunca. Você contou uma história, né, do vazamento de dados. Eu vou te falar um vazamento de dados agora que ocorre em quase todos os hotéis e pousadas pelo meio físico. Eu chego lá em Recife e eu não quero comer lá no restaurante do hotel que eu tiver. Então eu vou ligar lá para o McDonald's, para o Burger King, o Bob's ou um outro lugar. Eu não sei nada de privacidade de dados. Então eu vou pedir um lanche desse lugar. Aí eles vão perguntar assim, você quer o CPF na nota? Ah, pode colocar o CPF na nota. O hotel ou a pousada não vai deixar que esse entregador, desculpa, vá direto ao meu quarto. Ele vai deixar esse lanche na recepção. Alguém da recepção vai pegar esse lanche, vai ler. Não, fulano de tal. Não, pode deixar que eu levo. Isso aqui já é um vazamento de dados. Aí o lanche vai ser levado para mim lá no meu quarto. Eu vou consumir esse lanche. Só que no dia seguinte eu quero sair do hotel cedo porque eu quero curtir a cidade. Vou lá em Olinda, lá, conhecer Olinda lá, e eu deixei o pacote do meu lanche com a minha notinha grampeada lá com meu nome, CPF, telefone, lá. Quando a arrumadeira ou a camareira chegar para limpar o quarto, que ela vê essa informação, é um vazamento de dados. Então, se enquanto eu estiver em Olinda, a camareira pegar esse pacote, jogar no lixo e tiver um vazamento de dados na cidade, descobri que quando eu estava lá em Olinda teve um vazamento de dados e o meu nome, telefone, foi tudo exposto na internet. Pessoal, quem vocês acham que eu vou entrar com processo? É contra a camareira? É contra o Bob's, McDonald's, Burger King? Não, vai ser contra o seu hotel. E um vazamento de dados do meio físico. Nós estamos falando de papel aqui. Então, essa coisa que as pessoas pensam que LGPD é só para quem usa sistema, para quem utiliza computador, está errado. Por isso nós batemos tanto na tecla. O amigo Léo, se ainda estiver aí na sala, pode colocar um papo firme aí. Por isso nós falamos sempre de treinamento. Eu falei isso lá no começo da nossa fala. Nós precisamos treinar, educar, catequizar, conscientizar as pessoas para que as pessoas saibam aquilo que elas estão fazendo. Isso vai ser de hoje para amanhã? De maneira nenhuma. Mas é preciso iniciar. Porque se não iniciar, é só questão de tempo até ter um vazamento de dados no seu hotel, na sua pousada. Thaís, eu queria demais, estou curtindo aqui o nosso bate-papo, pessoal. Vou pedir desculpa para vocês, porque daqui 15 minutos vai começar o workshop lá no meu canal no YouTube, uma semana inteira de LGPD para o setor hoteleiro que nós estamos realizando. Hoje estamos no 4º dia. Quem quiser é só chegar aí na minha bio, ainda dá para fazer a inscrição. Todos os outros 3 dias estão gravados. Chega para lá porque tem muito conhecimento de LGPD também. Esses encontros aqui com a Thaís, a Andréia também vai fazer parte com a gente. Eles vão acontecer toda semana. Então começa a seguir a gente nas redes sociais aí, porque nós vamos trazer muita informação de LGPD para vocês. Mas eu preciso agora
sair daqui, ajeitar lá o YouTube lá. Convido vocês que estão aí a participar conosco, porque hoje está imperdível. Todos os outros dias estão sendo maravilhosos, um bom retorno do público, e nós estamos aí, o Jorge, a Thaís, o Léo, a Tayane, a André e tantos outros. A nossa função é educar as pessoas em relação ao LGPD. Muito obrigado, Thaís, as suas considerações e palavras finais, tá? E até semana que vem, se Deus quiser, porque eu gostei demais. Até semana que vem, porque eu também fiquei aqui, ó, querendo falar, já tô com a cabeça pensando no que é que eu vou falar semana que vem. Bom, Então, pessoal, eu muito vou obrigado. agradecer, só agradecer rapidamente, Jorge, de novo, seu convite, agradecer também os meus parceiros da CLAT que estão aqui presentes, tá? Agradecer a todo mundo que assistiu e é isso aí, pessoal. Eu acho que em breve a gente vai se ver de novo. Um abraço. Com toda certeza. Gente, uma boa noite. Vamos lá para o YouTube lá, porque ainda tem mais de 2 horas de conhecimento para vocês, hein? Muito obrigado pela atenção, uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, tchau, tchau.